Ministro Alexandre de Moraes determina a suspensão da rede social X do Brasil. Taxa de desemprego no Brasil cai para 6,8% no trimestre móvel encerrado em julho. Polícia encontra quase 1 tonelada de drogas escondida dentro de uma escola no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Brasil nas Paralimpíadas, Júlio César Agripino conquista o ouro e bate o recorde mundial em Paris. O Brasil News da Rede Brasil está começando. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou nesta sexta-feira a suspensão da rede social X do Brasil. Moraes havia dado um prazo de 24 horas para que o antigo Twitter instituísse um representante legal da empresa no país. A empresa não obedeceu à ordem do ministro. Moraes notificou a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, para cortar a rede social em todo o território nacional em no máximo 24 horas. O X conta com 22 milhões de usuários no Brasil. Em entrevista, o presidente Lula disse que o dono da rede social X, o Elon Musk, deve respeitar as decisões do Supremo Tribunal e não pode ofender autoridades brasileiras. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou, desta sexta-feira, o proprietário do X, Elon Musk, afirmando que o bilionário tem de respeitar as regras do Brasil. Em entrevista à Rádio Mais PB de João Pessoa, Lula falou sobre a decisão do ministro. Porque não é porque o cara tem muito dinheiro que o cara pode respeitar. Esse cidadão é um cidadão americano, ele não é um cidadão do mundo. Então é o seguinte, cara, ele tem que respeitar a decisão da Suprema Corte Brasileira. Se quiser, bem, se não quiser, paciência. Se não for assim, esse país nunca será soberano. Esse país não é um país que tem uma sociedade complexa de vira-lata, que porque o cara é americano gritou, a gente fica com medo. Não. Esse cara tem que aceitar as regras desse país. E se esse país tomou uma decisão através da Suprema Corte, ele tem que acatar. Se vale para mim, vale para ele. A empresa fechou o escritório no país no dia 17 de agosto, alegando que Moraes ameaçou prender a então representante legal da empresa no país. Nos últimos capítulos deste embate, Musk não atendeu às solicitações de Moraes de bloquear perfis na rede social e também deixou de pagar multas aplicadas pela Justiça em função do descumprimento. Em uma outra decisão, na semana passada, Moraes determinou o bloqueio de recursos financeiros da empresa Starling Holding, enquanto o X não indica nova representação legal para garantir o pagamento das multas aplicadas à rede social. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 6,8% no trimestre móvel encerrado em julho. O desemprego no Brasil recuou 6,8% no trimestre de maio a julho. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o índice de desemprego calculado por trimestres móveis havia sido de 6,9% entre abril e junho. A estatística para a redução do período de maio a julho corresponde a 7.400.000 brasileiros que buscam emprego, em um país com 212 milhões de habitantes. O dado de 6,8% representa uma diminuição de 1,1 ponto percentual em relação ao trimestre de maio a julho de 2023. A população ocupada atingiu um novo recorde de 102 milhões no período. A informalidade ainda afeta mais de 39 milhões de trabalhadores no país, o equivalente a 38,7% da população. A melhoria contínua nos números do mercado de trabalho é uma boa notícia para o presidente Lula, que prometeu fazer do combate ao desemprego uma prioridade do seu terceiro governo. O executivo prevê um crescimento de 2,5% do PIB este ano. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo aplicou uma multa de R$30 mil no candidato à prefeitura da capital paulista, Pablo Marçal,
por publicar mentiras contra o seu adversário, Guilherme Boulos, nas redes sociais. O tribunal também negou o pedido apresentado pela defesa do ex-coach para que os perfis do candidato fossem reativados. Por decisão do juiz Rodrigo Marzola Conlombini, da 2ª Zona Eleitoral, Pablo Marçal, do PRTB, candidato à Prefeitura de São Paulo, deve pagar uma multa de R$30 mil por publicar mentiras sobre seu adversário na corrida eleitoral, Guilherme Boulos, do PSOL, nas redes sociais. Pablo Marçal tem acusado sem provas o candidato do PSOL de ser dependente químico. Para isso, utilizou espaços de debates televisionados, além de postar vídeos nas redes sociais. Tá fazendo aí, comunista? Eu tô fazendo bolos. Bolos? Você quer? Sei. Bolos. De acordo com o entendimento de Conlombini, Marçal fez o uso das redes sociais para espalhar propaganda eleitoral negativa e inverídica contra Boulos, ao dizer que o oponente já foi preso com drogas e é um drogado. O TRE São Paulo também negou, nesta quarta-feira, o pedido apresentado pela defesa do ex-coach para que os perfis nas redes sociais do candidato à Prefeitura de São Paulo fossem reativados. As contas foram suspensas na última semana após a ação movida pelo PSB, partido da candidata Tabata Amaral. O bloqueio deve valer até o fim das eleições municipais. A propaganda eleitoral gratuita tem início nesta sexta-feira na TV e na rádio e segue até o dia 3 de outubro, quando será pausada para a realização do primeiro turno das eleições municipais de 2024. Quem estabelece as regras para a veiculação é o Tribunal Superior Eleitoral. O comentarista do Brasil News, Ney Gonçalves Dias, explica agora a importância da divulgação de informações sobre os candidatos. O rádio apresenta a propaganda eleitoral gratuita das 7 horas da manhã às 7h10. E a televisão apresenta a propaganda eleitoral gratuita das 12 horas do meio-dia ao meio-dia e 10 minutos. Pois bem, é claro que você sabe que isso aí vai de segunda a sábado. Essa propaganda, primeiro, não é uma propaganda eleitoral gratuita, porque há uma renúncia fiscal de 566 milhões de reais. Ou seja, o governo deveria, as empresas de rádio e televisão que participarem da propaganda eleitoral gratuita, pagariam nos seus impostos 566 milhões. Como elas estão cedendo horário para a propaganda eleitoral gratuita, elas deixam de recolher cerca de 566 milhões de reais. Ponto. O grande problema agora é o seguinte, agora nós vamos tirar o tira-teima. Agora nós vamos, o rádio e a televisão, principalmente a televisão, durante todos esses anos é tido como principal veículo, principal instrumento da campanha eleitoral. Era decide eleições, etc. Agora surgiram as redes sociais. Agora nós vamos tirar limpo. Porque o candidato de São Paulo, um dos candidatos de São Paulo, Pablo Marçal, ele não tem nenhum segundo do rádio e da televisão, porque o seu partido não tem representação na Câmara Federal. Então ele só pode contar com as redes sociais. O prefeito de São Paulo tem o dobro do horário dos outros candidatos à Prefeitura de São Paulo. Então nós vamos ver agora o candidato que tem mais tempo no rádio e da televisão com o candidato que não tem tempo nenhum no rádio e da televisão. E o que vai acontecer? Nós vamos saber, possivelmente, no dia 25 de outubro, quando termina a atual propaganda eleitoral, que não é gratuita. Vamos ver agora quem vai dar, qual dos meios de comunicação vai dar mais resultado na campanha eleitoral. Se o rádio e a televisão ou serão as redes sociais. Vai ser importante isso aí, a gente saber. O último adeus ao jogador do Nacional do Uruguai, Juan Izquierdo, que morreu na terça-feira no Brasil após sofrer um ataque cardíaco no meio de uma partida da Copa Libertadores, reuniu milhares de pessoas comovidas pela morte dele em Montevidéu, nesta quinta-feira.
Uma multidão se despediu nesta quinta-feira em Montevidéu do jogador de futebol uruguaio Juan Izquierdo, que morreu após sofrer um ataque cardíaco no meio de uma partida da Copa Libertadores. O zagueiro de 27 anos morreu na terça-feira, depois de passar 5 dias em terapia intensiva em São Paulo. Uma tragédia que deixou o mundo do futebol em luto. Ele desmaiou em campo em uma partida de sua equipe contra o São Paulo, pelas oitavas de final da Libertadores. O corpo do jogador foi sepultado na sede do Clube Nacional de Futebol, em Montevidéu. 4 jogadores do São Paulo e uma delegação do Peñarol, arquirrival do Nacional no Campeonato Uruguaio, também estiveram no local. Venho como pai, como filho, como irmão, como torcedor do clube. É uma dor muito grande, uma perda tão jovem e o sofrimento de todo o Uruguai, do mundo inteiro. Foi doloroso, como foi para todos. Perdemos um soldado em batalha, um amigo da casa, um jogador respeitado por companheiros de equipe, pelos torcedores, um guerreiro. O Nacional decretou 5 dias de luto com bandeiras a meio mastro e informou que não haverá funeral. A Confederação Sul-Americana de Futebol declarou 3 dias de luto e a Associação Uruguaia de Futebol decretou luto até domingo, sem nenhuma atividade competitiva organizada pela federação. O campeonato local já estava suspenso desde o fim de semana. A herança do apresentador de TV Gugu Liberato foi bloqueada em um processo movido por um suposto filho. Parte da herança deixada por Gugu Liberato foi bloqueada pela Justiça de São Paulo. A decisão, proferida pelo juiz Leonardo Aigner Ribeiro, foi resultado de um pedido feito pela defesa de Ricardo Rocha, de 49 anos, homem que alega ser filho biológico do apresentador, morto em 2019. O magistrado determinou o bloqueio de 1/4 de todos os saldos de contas bancárias e aplicações financeiras de Gugu, bem como eventuais valores já transferidos a terceiros. É mais um capítulo da disputa que questiona os bens deixados em testamento pelo apresentador. Em 21 de agosto deste ano, Rosimiriam de Mateu, mãe dos 3 filhos de Gugu, renunciou ao processo que pedia 50% do patrimônio e o reconhecimento de união estável. Os dois tiveram 3 filhos, João Augusto e as gêmeas Sofia e Marina. A seguir, polícia encontra quase 1 tonelada de drogas escondida dentro de uma escola no Rio de Janeiro. E ainda, homem que colocou fogo em vários veículos dentro de uma oficina é preso no Distrito Federal. O Brasil News vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já.